Bom, amigo, hoje nós iremos continuar a mostrar algumas ferramentas, algumas funções do Proteus, né? Então vamos começar fazendo novamente um circuito. Então, vamos lá, na nossa biblioteca, vamos pegar um indutor qualquer e vamos colocar lá, e vamos pegar também um transistor, né? Vamos digitar lá, Ixi, não tem. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer um componente. Esse BU508 não existe no Proteus, na biblioteca do Proteus. É um componente antigo, é um componente que não, né? Televisor, esses pau velho antigo, funcionava na parte de saída horizontal, nem sei se fabrica mais. Mas de qualquer forma, eu coloquei isso para a gente tentar fazer esse componente. Acontece isso, quando não tem componente na biblioteca do Proteus, a gente tem que fazê-lo, principalmente quando a gente vai confeccionar placa. Se não for necessário confeccionar a placa, pode pegar um componente similar e editar, não tem problema. Mas quando vai fazer placa de circuito impresso, é necessário que a gente tenha esse componente devidamente definido, principalmente o tamanho do encapsulamento, a posição que ele vai ficar na placa, o tamanho do componente, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer, isso aqui não vai dar certo, vamos tirar isso aqui, é procurar o datasheet do componente. Eu já tinha ele aqui, então tá lá, BU508, é um transistor de alta voltagem, 1500 volts, 5 amperes. Agora, veja bem, nesse primeiro passo, o que vai ser importante para a gente vai ser o seguinte, o tipo de encapsulamento dele. Então em todo datasheet já vem o encapsulamento, o tipo de encapsulamento. Por quê? Porque esse tipo de encapsulamento aqui, se tiver no Ares, facilita a confecção do componente ou a transmutação do componente, né? Mas vamos lá então. É um transistor de voltagem alta, corrente média. Tá aqui nós temos as medidas, né? E no caso, se não houver esse modelo de encapsulamento, a gente pode pegar com essas medidas e fazer o nosso próprio encapsulamento. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente a parte física do componente. E essa é feita no Ares, né? A gente abre o Ares e vamos lá ver se a gente tem aquele encapsulamento. O encapsulamento lá é TO-247. Vamos procurar se a gente tem. Ferramenta de componente é a terceira, primeira, segunda, terceira. Vamos lá. TO-247. Isso. Então tá lá, TO-247. Tá aqui o componente. Quando ele existe na biblioteca, a primeira coisa que aparece aqui é a configuração dele, como ele vai ficar na placa, certo? Simples. Simples, ok? Vamos lá. Tá aí o formato que ele vai ficar na placa. Se a gente quiser dar uma olhada no 3D dele, dar uma olhada como é que ele vai ser, tá aí o transistor. Esse aqui é um transistor maior, né? Ele não é um transistor pequeno. É um transistor de potência. Bom, então vamos lá. A gente tem que observar o seguinte fato. Nesse caso que a gente vai estar utilizando um componente que já tem os terminais, a gente não vai mudar os terminais de lugar. É padrão. Então, se
Se ele é um TO247, o padrão dele é primeiro terminal básico, coletor, emissor, e pronto, não muda nunca. Sempre vai ser dessa forma. Não há mudança pelo tipo de encapsulamento. Então a gente vai aproveitar, né, esse encapsulamento. Vamos lá. Selecionar botão direito. Seleciona. Vem nessa ferramenta de criação de componentes. Certo? Nessa ferramenta. Pressiona e vamos começar a dar vida ao nosso componente. A princípio, o que aparece lá é o tipo de encapsulamento TO247. Só que agora a gente vai batizar o nosso componente, né? Será o que? BU508. Tranquilo? BU508, nosso componente. Ele é que tipo de componente que ele é? De áudio? Conector? Não é, ele é um componente discreto. Então, continua da categoria de componentes discretos. Ele é SMD? Não, então, True Roller. Quer dizer que ele né, tem que perfurar a placa para ser colocado. Então, tem que observar isso aqui, porque se colocar True Roller, por exemplo, ou colocar de SMD, fica completamente diferente, né? Então, certo? A subcategoria dele é transistor. Agora veja bem, nessas características aqui, ó, é importante que você coloque as principais características desse componente. Por quê? Porque de uma forma geral, você pode ir na parte de busca e digitar as características do componente e ele será encontrado, né? Se você não souber, ou então por uma questão de projeto, você está fazendo um projeto e necessita de um componente e não sabe qual componente que é, em vez de você ficar procurando, você já coloca as características, o Proteus vai lá e procura um componente que fica mais adequado à sua necessidade. No caso nosso aqui, eu vou colocar um transistor, né? Um transistor, um TR. Ele é o que? NPN, né? NPN. Isso aqui cada um coloca da forma que achar melhor, né? 1500 volts, né? 5 amperes. Tá aí. Com essa descrição eu posso buscar ele, né? Sem saber que transistor que é. Simplesmente eu digito lá. É um transistor NPN 1500 volts, 5 amperes. Ele vai me trazer esse BU 508. Certo? Ok? Pronto. O que a gente fazer nessa parte aqui já está feito. Né? Colocar. Se a gente quer ver se realmente já está na biblioteca dele, a gente vai aqui no componente, vamos digitar BU 508. Aí lá, BU 508. Se você observar aqui, ele já está aí. Certo? Bom, aqui é só isso. Próximo passo é a gente fazer o esquema elétrico dele para vincular o esquema elétrico dele lá com o esquema físico aqui onde vai ser confeccionada a placa. Então nós vamos fechar o Ares aqui, fecha e salva, né? Para salvar, poderia salvar numa pasta específica, você poderia ter criado uma pasta específica com novos componentes e assim por diante para fazer o backup, né? No meu caso aqui é sample porque depois eu vou tirar ele, né? Eu vou deletar. Então vai colocar BU 508. Como eu já tinha ele aqui, né? Eu vou substituir, certo? Bom, agora nós faremos o esquema elétrico dele. Novamente, a gente pode utilizar algumas simbologias que já tem na biblioteca do Proteus. Não é necessariamente ter que, para não ficar porque não é necessário você desenhar novamente. Você vai aproveitar um desenho de um transistor já que já existe NPN e mudar ele, né? Fazer a transmutação, né? Transmutação, palavra estranha, mas deve ser isso mesmo. Então vamos lá. Não sabem que ele é um PNP? PNP ou NPN? NPN. Então bora lá. Vou aqui, por exemplo,
tipo 41, é um NPN. Se não quiser dessa forma, poderia ir lá no símbolo genérico também e aproveitar, não tem problema, certo? O que a gente vai aproveitar é só isso aqui, ó, esse símbolo aqui, não precisa desenhar. Esse encapsulamento aqui vai ser outro, que vai ser aquele que a gente vinculou lá atrás, certo? O que a gente vai aproveitar é isso aqui, esse símbolo, não precisa desenhar. Tem um transistor NPN, o outro lá também é NPN, pronto, não tem problema nenhum. Podia ser um BC337, por exemplo, ó, BC337, ó. Poderia ser esse. Problema nenhum, porque isso aqui a gente não vai aproveitar. Esse encapsulamento aqui não, só isso aqui que a gente vai aproveitar. Pode ser ele. Vamos colocar tipo 41 mesmo, né? Pode ser o tipo 41 mesmo. Qualquer um. Vai lá, o tipo 41. Tá ele aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as características daquele outro transistor com esse. Selecione novamente o botão direito, né? Vem aqui nessa ferramenta de criação de novos componentes, pressiona. Tá lá tipo 41, só que não vai ser tipo 41 mais, ele vai ser agora BU 508, certo? Essa letra aqui, ela é importante pelo seguinte, é a letra que vai dar nomenclatura a ele, né? Tanto na placa como no esquema elétrico. Pode ser QP, qualquer coisa, abóbora, giló, qualquer coisa que você quiser. Só que o padrão geralmente é Q, Q1, Q2, Q3, padronizado, né? Mas você pode colocar qualquer coisa, TR, qualquer coisa. Colocar deixar Q porque já é padronizado. Você vai à frente. O que acontece? Esse símbolo que está aqui, ó, é do tipo 41, mas nós não queremos ele, nós queremos o símbolo que nós geramos lá do Ares, né? Que é outro tipo de encapsulamento, um encapsulamento maior do que esse. O que a gente tem que fazer? Editar aqui, ó, certo? Observar, sempre tem que observar isso aqui, ó. Se confere base, pino 1, coletor, pino 2, emissor, pino 3, sempre. Por quê? Porque você está mudando de um tipo de encapsulamento para outro tipo de encapsulamento. Você está mudando um TO220 para um TO247, não é isso? Então você tem que observar isso, a posição dos componentes. Base, pino 1, coletor e emissor. Certo? Elas têm que conferir. Geralmente confere. Geralmente esse tipo de encapsulamento para transistores de maior potência, que são mais ou menos padronizados, mas tem que observar. Lá a base vai ser, né, aqui no caso desse encapsulamento é 1, 2 e 3. Só que a gente vai colocar o outro. Então ele tem que o outro encapsulamento 2, 4, 7 tem que ser igual também. 1, 2 e 3. Base, coletor e emissor. Vamos conferir? Vamos procurar ele lá? BU 508. Tá aí nosso amiguinho. Certo? Pino 1, pino 2, pino 3, confere. Então, ok. Tá aí. Base, coletor, emissor. Conferiu, né? Tá vendo? Pino 1, base, pino 2, coletor, pino 3. Você observa que ele ficou bem maior, né? Por quê? Porque o encapsulamento é de transistor de maior potência. Então, a única coisa que a gente aproveitou aqui foi o posicionamento de base, coletor, emissor e o símbolo. Certo? Só. Se a gente estivesse utilizando o BCzinho lá, o BC337, por exemplo, a gente ia ter que fazer essa mudança aqui. Porque no caso do BC, a base é no meio, né? E no caso do tipo 41, é do lado. Certo? Simples, simples, simples. Certo, certo. Vamos, qual que ele é? Qual que é o nome dele, né? BU 508. Certo. Essa parte aqui é interessante pelo seguinte: aqui você vai guardar os datasheets dos seus componentes que você está construindo, que você está montando, que você está fazendo, certo? Então é interessante, por exemplo, você ter seus arquivos, por exemplo, para não ficar ter que entrar na internet e tal. Se você tiver seus arquivos aqui, você já define qual pasta que vai ser,
E aí quando você precisar, você puxa o datasheet. Aqui o nome da pasta, onde está guardado os datasheets e assim por diante. Isso é uma questão de organização mesmo. Quando a gente faz pequenos projetos, não é muito necessário, mas quando a coisa já está pegando, é bom ter esse tipo de organização. O componente é transistor, a categoria dele é um bipolar, não é FET, não é bipolar. Esse aqui é o fabricante, no caso do nosso fabricante FixShield. E aqui novamente a descrição do componente. Novamente a gente vai colocar lá, transistor, né? NPN, 500 volts, 5 amperes. Essa descrição novamente é importante justamente por caso de você procurar o componente pelas características, certo? Você joga as características lá e acha o componente adequado. Ok, pronto, está criado o componente. Vamos confirmar se ele está aqui já na biblioteca. VU 8. Está lá o nosso amigo, certo? Aqui vai mudar. Quando você mandar salvar aqui, ele vai mudar. Esse tipo de encapsulamento aqui vai sumir e vai vir um novo encapsulamento. Quando você fechar o programa e reabrir. Você vai fechar aqui agora. Vamos lá novamente.